Para um gás confinado em um recipiente, temos uma relação entre temperatura, pressão e volume. Para uma situação em que o volume é constante, nós podemos escrever que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Ou seja, a razão entre pressão e temperatura é uma constante. Então, nesse experimento, nós vamos mostrar que pressão é diretamente proporcional à temperatura de um gás confinado. No experimento, o gás ele fica confinado em um Erlenmeyer e aí nós vamos aumentar a temperatura desse gás utilizando uma espécie de banho-maria. E para medir a temperatura e a pressão, nós vamos utilizar dois sensores, um sensor de pressão e um sensor de temperatura. Então, para isso, nós mergulhamos inicialmente o Erlenmeyer em água e aí nós fazemos as conexões conforme eu estou mostrando. Então, aqui agora eu estou conectando o sensor de temperatura a uma interface de aquisição de dados, que é essa caixinha preta, e em seguida eu vou conectar o outro cabo também à interface de aquisição de dados. Esse segundo cabo está ligando a interface ao sensor de pressão. Então, eu tenho que conectar também o cabo de alimentação da interface, como eu faço aí agora, e aí eu tenho que ligar em seguida na tomada, e aí agora eu tenho o cabo que conecta a interface ao computador. E essa conexão no computador é feita através de uma porta USB. Em seguida, nós ligamos a interface nessa chave on-off, e aí no PC eu vou clicar no software CDEP Lab V4. Então, no software CDEP Lab, nós vamos em controles de sensor, verificamos se o sensor de pressão e de temperatura se encontra nessa caixinha da direita. Caso o sensor não esteja, nós precisamos clicar na caixinha da esquerda e aí habilitar o sensor nesse botão aí do meio, como eu faço agora para demonstrar. Se tiver já habilitado, nós podemos fechar e aí vamos no menu configuração de sensores. Então, nós precisamos dizer para a interface de aquisição de dados em qual das portas de conexão se encontram cada um dos sensores. Eu posso verificar, como eu estou fazendo agora, se os sensores aí aparecem como habilitados. E aí, na parte de conexões de sensores, eu preciso indicar para a interface que o sensor de temperatura 150 ele está no canal 1, como eu estou fazendo aí agora, e o sensor de pressão está no canal 2. Então podemos fechar e aí podemos ver agora que nesse menu de sensores aparecem os sensores de pressão e temperatura. Na parte das ferramentas, nós podemos clicar em indicador e aí aparecem essa janela. Nós podemos aumentar o tamanho da janela para aumentar o número de casas decimais. E aí agora basta a gente clicar ali na parte de configurações, no sensor de temperatura, arrastamos para cima da janela do indicador e clicamos no botão Play. A mesma coisa com o sensor de pressão e aí clicamos também no botão Play. Então dessa forma nós configuramos os sensores utilizando o software CDEP Lab. Então agora nós ligamos a fonte de aquecimento, a chapa de aquecimento, e monitoramos a temperatura do gás e a pressão através dos monitores que aparecem nas janelas presentes no computador.